É importante, muito importante, trabalhar com as crianças com as letras, desde cedo. Desde a educação infantil, as crianças estarem lidando com letras. O alfabeto móvel é uma boa alternativa e as crianças gostam de estar lidando com o alfabeto móvel. Rato! Então vocês vão montar a palavra rato. A criança, quando está pré-fonológica ainda, nessa fase inicial da alfabetização, ela tem dificuldade de distinguir uma letra de outra, sobretudo letras que são parecidas, que têm um traçado semelhante. Por quê? Porque a letra para ela nessa fase é um objeto. Tal como ela vê uma casa desenhada ser uma casa, uma letra ela vê como um objeto. É um P, ela fala, esse é um P. Ela até identifica, pode identificar, mas para ela aquilo não é um símbolo que representa um som, é um objeto. E aí ela coloca para esse objeto todas as características que os objetos em geral têm, né? Ela está acostumada a considerar que isso é um lápis ou é uma xícara, tanto faz estar nessa posição, quanto nessa posição, é sempre uma xícara. O mesmo não acontece com a letra, né? Mas é como ela tem um boneco sem uma perna, não deixou de ser um boneco. Em relação às letras minúsculas, uma letra P rotacionada vira um B. Rotacionando de outra forma, vira um Q. Para as crianças nessa fase, trata-se do mesmo objeto, como no caso da xícara, que continua sendo xícara independentemente de sua posição. Essa ideia da letra como um objeto também pode levar uma criança a achar que P e R maiúsculos são a mesma letra ou objeto, já que faltou somente uma perninha. Aí é uma atividade com as crianças, você colocar uma ao lado da outra e chamar a atenção que essa, tá vendo? A bolinha tá pro lado de cá, essa bolinha também, essa é o P, essa é o D, né? E até fazer a criança passar, porque o trabalho também com o tato é importante nessa fase, passar o dedo em cima da letra para ver que ela faz um movimento quando é o P para a direita e quando é o B ela faz um movimento para a esquerda. O alfabeto móvel permite que a criança visualize, pegue, sinta a letra para fazer essa discriminação visual. E permite também que depois ela vá compondo sílabas ou até palavras com o alfabeto móvel, né? Mais adiante, à medida que a professora sente que ela já está, por exemplo, na silábica com valor sonoro. Isadora, eu quero que você pegue as letrinhas da palavrinha quati. Quá. Que-u-a. Que-u-a. Pega o que, o e o a pra mim. O que? U. E a. O que, o e o a, né? Isadora sabe qual letra usar para representar o som desejado. Mas, assim como acontece com grande parte das crianças, confunde a forma de letras que só se diferenciam pela rotação. Pensa nessa letrinha grande. Ela já cresceu. Qual letrinha que é essa aqui, ó? Vê ela sozinha aqui, ó. P. P. Então, olha, o P maiúsculo e o P minúsculo são iguaizinhos, não são? A professora exercita a memória de Isadora em relação às letras maiúsculas, cujas formas Isadora conhece bem. O P. Você precisa de qual letrinha? Que? Então, acha o que pra mim? Sabe qual a diferença do P e do Q? Ah, qual que é a diferença dos dois? Que os dois não são do mesmo lado. Ah, o que não é do mesmo lado? A barriguinha. A barriguinha. Então você já sabe, olha. Que? E quando eu vou procurar o P, eu já sei que a barriguinha não pode ser para esse lado, é para o outro lado. Acha o P para mim. A confusão das crianças em relação às letras minúsculas P, D, B e Q é muito comum.
O trabalho da professora consiste em fazer João entender que a variação da rotação ou a posição da barriguinha da letra determina qual letra é a que se busca. É o B e o D, não é? E se eu mudar assim, olha, virei de ladinho? Virou o quê? P. E se eu mudar esse aqui de ladinho? P. Então, o B e o Q vira o B e o D. Então, na hora de você procurar essas letrinhas ali, você vai ter que achar assim. Você vai ter que virar a letrinha até conseguir. Então, você já achou o de Quati. O que falta agora? Quá. Qual o outro pedacinho? T. Outro material que ajuda nesse conhecimento das letras é o chamado livro de alfabeto. É interessante porque o livro de alfabeto não é muito usado nas nossas escolas, aqui no Brasil, e é intensamente usado em escolas de outros países, porque ele ajuda realmente, né, a criança. Mas é preciso cuidado com eles também, porque para atrair a criança, eles enfeitam, é comum enfeitarem tanto as letras, fazerem tanta intervenção nas letras, que a criança terá dificuldade de discriminar, no meio de tantas informações, a forma da letra. A letra tem que estar muito clara no livro de alfabeto, né? Não se pode transformar a letra numa outra coisa, por exemplo, transformar o S numa cobra, né? Porque nós estamos tentando tirar a criança do realismo nominal. E aí nós estamos representando as letras como coisas. E o que a gente quer é exatamente o contrário, né? Então é preciso escolher bem os livros de alfabeto nessa primeira fase. Depois não, que a criança já se apropriou da forma das letras, é muito bom o alfabeto, é o que ajuda a criança a aprender a ordem alfabética, que se no princípio não é conveniente, porque é uma rotina, é uma cantilena que não tem muito sentido para a criança, quando ela já aprendeu bem as letras, ela precisa aprender a ordem alfabética, porque o letramento exige isso. Ela precisa, só para usar o dicionário, ela precisa conhecer a ordem alfabética, né? E o catálogo de telefone, enfim, há vários portadores de texto no contexto social que usam a ordem alfabética. Sa, lá, dá. Que letrinha você acha que eu tenho que colocar aqui? Então tira pra mim. Opa, tá ficando certinho. A forma da letra V invertida é parecida com a letra A que Alice está buscando. Uá. Não pode ter conversa. Alice, vem pra cá de novo. Ai. Nossa, essa palavra tá complicada. Vamos lá, Alice, presta atenção, ó. Sa, lá, dá. A professora aceita a resposta de Alice, já que a atividade é uma construção coletiva. Ei lá, Laurinha, vamos desvendar esse mistério dessa palavra, meu Deus. Onde eu tô até quente. Quer ler aqui primeiro, não? Laura sabe que a letra certa é a letra D, ou seja, identifica a forma da letra e o som que ela representa. Tem-se bastante o hábito de fazer a criança memorizar o alfabeto. Desde cedo, a criança aprender a recitar A, B, C, D, E, F, G. O que não é muito útil no momento, costuma até ser prejudicial. Primeiro porque a criança recita isso memorizadamente, frequentemente ela nem tem noção de que são elementos isolados, que é A, B, C. A, B, C, D, E, F, D. Né? Eu preciso aprender o ABC, vira uma palavra, né? Vira uma rotina para a criança. E aí você está prejudicando que ela veja cada uma e cada uma. Né?
é cedo para a criança decorar o alfabeto, é preciso aguardar. Já para que ela trabalhe mais com as letras do nome dela, as letras de palavras das histórias que estão sendo lidas. Aprender as letras é bem mais complexo do que se pensa à primeira vista, né? Pensa-se que basta ensinar a criança a escrever as letras, a reconhecer as letras, a dar nome às letras, mas é preciso ir mais a fundo nessa questão. Por exemplo, o nome das letras é importante que a criança aprenda. Alguns nomes ajudam mais a criança do que outros, né? Então, o P, o T, o D ajudam a criança porque eles representam numa sílaba o fonema, né? O fonema está presente na sílaba, que é o nome da letra. E outros em que o fonema está presente mais como segunda sílaba, mais M, né? F, mas também pode ajudar a criança se a professora trabalha com o nome da letra, chamando a atenção para o som da segunda sílaba e a presença do fonema nele. Bis. Que sonzinho que tem essa letrinha aqui? Que letra que é essa? O. O O tem a letrinha, tem um sonzinho assim, ó. Que letrinha que tem esse som do... Para Laura encontrar a letra certa, ela precisou lembrar da relação entre a forma da letra e o som que ela representa. Biscoto. Biscoto. A professora ajuda Laura a organizar seu pensamento. Para isso, pede que ela divida a palavra em pedacinhos, leia e se escute falando o que ela escreveu. Biscoito. Biscoto. É igual? Não é igual. O que será que tá faltando aí? O que você acha que tá faltando? Vamos falar a palavrinha de novo. Fala bem alto. Biscoito. Bis, nós já fizemos. Coi. Para Laura, achar a letra certa depois de ouvir o som é algo que já é natural. Ela já conhece a maioria das letras. Conhecer as letras é conhecer seu nome, sua forma e o som que ela representa. Põe o dedinho para ler. Biscoi. Cadê o coi? Põe o dedinho bem pertinho para eu ver. Vai lá, começa de novo. Bem pertinho assim para eu ver. Bisco. Ito. Muito bem, olha lá. Biscoito. Muito bem. Tanto a discriminação visual das letras quanto a correspondência da letra com o som são aspectos que têm que ser trabalhados sistematicamente e cuidadosamente pela professora. Isso, naturalmente, sempre relacionado com a consciência fonológica, né? Porque a letra é a representação gráfica do fonológico. E sempre acompanhando o desenvolvimento psicogenético da criança.